A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas e as nossas videoaulas a cada semana, tá certo? Logo abaixo nós temos um link onde você pode acessar e ter acesso às nossas dinâmicas que deixamos para ajudar você na sua aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos com a lição de número 12, lição essa que traz como tema: as epístolas instruem e formam os cristãos. As epístolas de Paulo são 13: Romanos, 1º e 2º aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º aos Tessalonicenses, 1º e 2º a Timóteo, Tito e Filemon. Então, essas 13 cartas, elas são conhecidas como epístolas paulinas. As 13 epístolas de Paulo, elas fazem do apóstolo o maior escritor do Novo Testamento. Durante muito tempo, Paulo ele foi considerado o escritor também da carta aos Hebreus. Inclusive, tradições antigas do texto bíblico trazem a designação Carta de Paulo aos Hebreus. Mas pela falta de fundamentos esses de forma consistente e à luz de uma análise mais cuidadosa do texto de Hebreus, então ela tem sido amplamente aceita que o autor da epístola não é Paulo de Tarso. O mais provável é que o escritor ele tenha sido um líder cristão conhecido provavelmente de algum dos apóstolos, né? Então, as epístolas de Paulo, elas falam sobre o que, finalmente? Bom, as epístolas de Paulo, elas falam sobre questões centrais da fé cristã. É um livro, ou seja, as epístolas, elas são divinamente inspiradas por Deus e essas epístolas, elas trazem instruções teológicas indispensáveis à doutrina para o cristianismo. Elas instruem o cristão quando na questão da natureza de Deus, quanto também na questão do significado do ministério, da obra de Cristo, do ministério do Espírito Santo, na igreja inclusive, né? Da doutrina da salvação, da doutrina dos acontecimentos futuros, o caráter do cristão, a aplicação da vontade de Deus na vida prática dos crentes, a ordem no culto, o governo da igreja, enfim, são vários os assuntos que o apóstolo Paulo ele trata em suas epístolas. Muitos estudiosos, eles classificam as cartas de Paulo em 4 categorias com base no conteúdo das cartas ou na ocasião em que elas foram escritas. Então eles dividem essas cartas em escatológicas, que no caso aí é 1º e 2º aos Tessalonicenses, soteriológica, que é a epístola de Romanos, 1º e 2º aos Coríntios e Gálatas. Temos também epístolas da prisão, né, que trata a respeito das epístolas que Paulo escreveu quando, logicamente, estava na prisão, né? Mas só que o escritor da nossa lição, nesse caso, ele não trata sobre epístolas da prisão, ele trata epístolas a respeito de Cristo. Então nós temos a Éfeso, Filipenses e Colossenses, que são as epístolas a respeito de Cristo, e se formos falar sobre epístolas da prisão, nós acrescentaríamos aí, nesse caso, mais uma, que foi Filemon. E temos também as epístolas pastorais, que no caso da nossa lição, ela também acrescenta pastorais e pessoais. Aí temos 1º e 2º Timóteo, Tito, e o escritor da lição, como ele fala das pessoais, acrescentou Filemon, como veremos a seguir. Então, o primeiro tópico da nossa lição, ele traz como tema como as epístolas paulinas nos instruem.
Então nós iniciamos esse tópico com o número 1, falando sobre instruções salvíficas. E aí o escritor da lição trata sobre pelo menos 4 epístolas, que é Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios e Gálatas. Então nós vamos iniciar falando sobre Romanos. Na verdade, a epístola aos Romanos, ela trata sobre a justificação do homem, que repousa fundamentalmente não na lei de Moisés, mas na misericórdia de Cristo e na fé em Deus. Então, gente, não é absolutamente pela lei que o homem é justificado diante de Deus e também perdoado e aceito diante de Deus. Não. Porque o homem, se ele fosse justificado pela lei, ou aceito por Deus pela lei, jamais isso aconteceria. Então, por causa da natureza pecaminosa do homem, ele não pode inteiramente corresponder às exigências da lei, a qual é a expressão da santidade de Deus. Mas esta salvação, esta justificação, ela acontece totalmente por Cristo e é levado pela bondade do coração perdoador de Deus. E ele alcança o homem em todos os seus aspectos. Então, em última análise, a posição do homem diante de Deus depende não tanto do que ele tenha feito ou do que ele possa fazer a respeito de si mesmo, mas do que Cristo fez por ele. Por conseguinte, Cristo ele tem o direito absoluto e cordial sujeição, lealdade, obediência e devotamente de cada ser humano. Qual o tema dessa epístola de Romanos? O tema é bem essencial: a justiça de Deus. Então, a justiça de Deus, ou a justificação de Deus, ela é um ato da graça divina e acontece pela fé. É isso que Romanos deixa bastante claro. Já 1 aos Coríntios, ele mostra uma mensagem do Cristo crucificado. O texto ele informa que os judeus buscavam sinais e os gregos buscavam sabedoria. Portanto, a mensagem de salvação por meio da cruz de Cristo era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Não obstante, Paulo lhe assevera que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. No caso de 2 aos Coríntios, é frisado o ministério da reconciliação. Por causa do pecado, o homem vivia em inimizade com Deus. No entanto, Deus estava disposto a perdoar as ofensas e enviou um mediador. Assim, Cristo levou os nossos pecados na cruz e nos reconciliou com Deus. Então, o trabalho de Paulo na Epístola de Gálatas é muito bem sucedido. Então, grandes multidões, na maior parte de gentios, aceitaram a Cristo com entusiasmo e, algum tempo depois que Paulo saiu dali, certos mestres judeus chegaram e se puseram a insistir em que os gentios não podiam ser cristãos sem guardar a lei de Moisés. Os gálatas eles deram ouvido a essa doutrina com a mesma disposição de alma com que, a princípio, receberam a mensagem de Paulo. E houve uma epidemia generalizada de circuncisão entre esses cristãos gentios. E Paulo teve o conhecimento do fato e escreveu esta carta para dizer-lhes como era insensato aquelas pessoas. Pois, embora a circuncisão participasse necessariamente da vida nacional judaica, não fazia parte do evangelho e nada tinha a ver com a salvação. Desta forma, Paulo salvou o cristianismo do legalismo judaico. Já o número 2 desse primeiro tópico trata sobre as instruções a respeito de Cristo. Em nossa lição, o escritor diz o seguinte: nesse enfoque, o destaque são os aspectos da doutrina de Cristo. Aos Efésios, o tema é Cristo como cabeça e a igreja o seu corpo. Nesse sentido, a igreja foi eleita em Cristo
e redimida em Cristo, para a glória de Cristo. É interessante, gente, que essa epístola, ela destaca-se também pela universalidade do seu conteúdo, não só à igreja em Éfeso, mas a todas as igrejas sob liderança do apóstolo Paulo, bem como toda a igreja de Deus em todo o mundo e em todos os tempos. O caráter universal dessa epístola é percebido pelo plano da salvação proposto por Deus desde a fundação do mundo e que alcança toda a criatura humana, independentemente de raça, de cor ou de nação. Esse plano, ele não discrimina judeu nem gentil, mas coloca todos debaixo da graça imensurável de Deus em Cristo Jesus. E o escritor da lição ainda fala que aos filipenses a mensagem enfatiza que o viver é Cristo. Ele é o segredo da verdadeira alegria e o modelo de vida para os salvos. Essa carta aos filipenses, ela focaliza Cristo Jesus como o propósito da vida e a esperança da vida eterna por parte do crente e a alegria de viver em Cristo. Já em Colossenses, o escritor da lição, ele fala que Paulo sublinha que a vossa vida está escondida em Cristo. A igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Em suma, Cristo é a suficiência para todo o cristão. Interessante que Paulo escreveu esta carta para mostrar a supremacia de Cristo e também para combater os falsos ensinos que estavam ocorrendo lá na cidade de Colossos, que estava suplantando a centralidade e a supremacia de Cristo na criação, na revelação, na redenção e também na igreja. Ele escreve também para ressaltar a verdadeira natureza da nova vida em Cristo e suas exigências para o crente. Já o número 3 desse primeiro tópico fala sobre as instruções sobre as últimas coisas. Aqui o tema destaca-se primeiro em 1 Tessalonicenses, que trata sobre a volta de Cristo para livrar o seu povo da ira de Deus sobre a terra. E parece que alguns crentes haviam morrido em Tessalônica movido por essa preocupação sobre a sua salvação final. Paulo explica o plano de Deus para os crentes que já tiveram partido quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. E também exorta aos que estão vivos sobre a importância de estarem preparados quando Cristo vier. Paulo termina a carta com uma oração pela santificação e pela preservação espiritual dos Tessalonicenses. No livro do escritor desta lição, quando ele fala sobre o 2 aos Tessalonicenses, ele mostra que Paulo corrige o falso ensino de que Cristo não tinha vindo. Ele ainda esclarece que somente após o arrebatamento da igreja é que o dia do Senhor terá início com a manifestação do anticristo. A expressão dia do Senhor também é designada para a grande tribulação, ocasião em que a ira de Deus será derramada sobre os moradores da terra. Após a grande tribulação, se dará a segunda fase da vinda de Cristo, que será visível, corporal, com a sua igreja glorificada. Enquanto os salvos aguardam, deve orar para que o evangelho tenha livre curso e vigiar para não viver de forma desordenada. Paulo, ele destaca nessa epístola 3 eventos notáveis que vão assinalar e preceder a chegada do grande dia do Senhor. Primeiro, vai ocorrer uma grande apostasia e uma rebelião. Segundo, restrição determinada por Deus para resistir à injustiça que será removida. E por último, o homem do pecado vai se revelar. Paulo repreende aqueles que na igreja estavam se aproveitando dessa expectativa da iminente volta de Cristo como uma desculpa para a ociosidade. E ele exorta os crentes a serem diligentes e disciplinados no seu viver. Já o número 4 dessa primeiro tópico da lição, ele fala sobre as instruções pastorais e pessoais.
Essas epístolas, elas são chamadas de pastorais porque não são dirigidas a uma igreja, mas a pastores, para instruí-los a fim deles bem governar as suas igrejas. No site Estilo Adoração, quando ele trata sobre este assunto, ele afirma o seguinte: embora as cartas pastorais proporcionem grandes ensinamentos aos obreiros no ministério, nem todos os assuntos pertinentes a um líder ministerial foram abordados nessas 3 cartas. Isso pode ser explicado pelo fato de que as cartas pastorais, elas tratam de problemas específicos. Além disso, provavelmente elas são como instruções complementares que foram somadas às experiências de Timóteo e Tito, que já tinham trabalhado ao lado de Paulo. O grande objetivo das cartas pastorais era tratar de assuntos urgentes que precisavam ser solucionados o quanto antes. Dentre esses assuntos, destaca-se 2 principais: nomear homens de extrema integridade e caráter para os cargos de bispo e diácono, e combater também as heresias e os falsos ensinos que estavam se espalhando no meio da igreja. Em seu livro, o escritor da lição fala o seguinte: em 2 Timóteo, destaca-se que o obreiro deve ser aprovado diante de Deus e manejar bem a palavra da verdade. Paulo orienta o líder a esforçar-se para receber a aprovação divina e não dos homens. O apóstolo aconselha tanto a Timóteo como a igreja a não participarem de falatórios vazios e profanos, como faziam os hereges. Para isso, ele deveria estudar com zelo as Escrituras para não ser um obreiro despreparado, a fim de instruir aos que estavam resistindo à sã doutrina. Em Tito, o tema é muito parecido com o de 1 Timóteo. Ambas as cartas, elas ocupam-se com a ordem que deveria haver nas igrejas e também na questão dos falsos ensinos. A diferença é que 1 Timóteo, ela dá ênfase a estar na sã doutrina. Já em Tito, está a ordem divina para as igrejas locais. Então, o valor permanente dessas epístolas está nesta dupla aplicação. De um lado, é aplicada às igrejas descuidadas no que diz respeito à verdade de Deus. Do outro, as descuidadas na ordem da casa de Deus. A importância dessa ordem é evidenciada pela repetição das provas pelas quais os verdadeiros anciãos e servidores podem ser reconhecidos. Já a epístola a Filemon contém conselhos do apóstolo relacionados à situação de Onésimo, que era um escravo de Filemon. Ao estudar essa epístola, você pode aprender que quando as pessoas se unem a Cristo, elas se tornam irmãos e irmãs no Evangelho. Você também vai sentir a importância da tarefa que os discípulos de Cristo têm que levar misericórdia e perdão para as pessoas. O segundo tópico da nossa lição traz como tema como as epístolas gerais nos formam. E aí o escritor começa falando sobre as epístolas de Pedro. A primeira epístola de Pedro, que foi destinada aos fiéis que estavam sofrendo perseguição, onde o autor entendia bem o que era ser perseguido, pois teve a experiência de ser agredido, preso, ameaçado por pregar a palavra de Deus. Ele mostrava a sua perseverança sem amargura e não deixava se abater. E com esperança, vivendo de forma obediente aos ensinamentos de Jesus, alimentava a sua fé e procurava pelas cartas incentivar aos outros cristãos a continuarem firmes. A esperança viva em Jesus foi a essência de sua mensagem, buscando sempre a presença e o exemplo de Cristo, apesar de toda a violência que o povo dele poderia sofrer. Inclusive,
A carta, ela menciona a experiência pessoal de Pedro com o próprio Jesus, a exemplo dos seus sermões que estão relatados nos livros de Atos dos Apóstolos. Pedro, ele alerta o povo sobre Satanás como o grande inimigo de todos os cristãos e ainda afirma que Cristo voltará para buscar os seus e que o seu povo não deve perder a esperança. Em sua segunda epístola, composta apenas de 3 capítulos, Pedro ele escreve no final de sua vida e faz um chamado aos cristãos para se fortalecerem na fé. Ele também alerta sobre os falsos mestres que tentavam ludibriar as igrejas e também enfatiza a importância de conhecer e respeitar a verdadeira palavra de Deus e da certeza de que o Senhor Jesus voltará para buscar os seus. Antes mesmo, ele diz, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim, agora, como no dia da eternidade. Amém. Está escrito em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 18. O número 2 desse segundo tópico fala sobre as epístolas de João. A primeira epístola de João, ela foi escrita a uma coletividade cristã que tinha de enfrentar a heresia gnóstica do primeiro século. E João, ele procurava animar os seus membros a viver uma vida consequentemente com a comunhão com Deus e também com Cristo. Nessa epístola, ele ventila assuntos vitais como a justiça, o amor, a verdade e o conhecimento. O autor ele não considera estes assuntos simplesmente como requisitos éticos, como realidades religiosas fundamentadas na revelação cristã de Deus e de seu Filho, que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, a doutrina cristã ela é parte integrante do livro dessa segunda epístola de João, e também sentimos, às vezes, a tentação de pensar nele como uma exposição doutrinal da realidade da encarnação de Deus em Cristo Jesus. Contudo, se quisermos seguir o pensamento do escritor, devemos evitar esta tentação, visto que o apóstolo João ele está interessado principalmente na qualidade da vida cristã dos seus leitores. A segunda epístola ela foi escrita para advertir a igreja contra a comunhão indiscriminada com os incrédulos. As ideias principais dessa epístola são o amor, a verdade, a obediência, que em parte se complementa entre si. A obediência sem amor é servil. O amor sem obediência é irreal. Nenhum dos dois elementos pode florescer fora do ambiente da verdade. De acordo com a própria epístola, essa carta ela é dirigida à senhora eleita. E este é provavelmente o seu significado, onde o apóstolo ele reitera a prática do amor como um mandamento divino e novamente refuta as heresias do docentismo, do gnosticismo, onde João assegura que todo aquele que não confessa que Cristo veio em carne é enganador e também um anticristo. Portanto, a igreja ela é exortada a não se deixar enganar, nunca ir além daquilo que está escrito, mas perseverar na doutrina de Cristo. O propósito da terceira carta, nesse caso, é elogiar a Gaio, leigo, leal e ativo, que tinha consideráveis bens, por sua hospitalidade cristã, dando acolhida a pregadores que viajavam de uma cidade para outra e ajudando no caminho, participando assim em sua obra missionária. A carta ela refere-se também a determinadas circunstâncias internas da igreja, que envolve a fidelidade de Gaio e o mau testemunho de Diótrefes. Já o número 3 desse segundo tópico, ele trata sobre as outras gerais. E que outras são essas? Bom, nós temos o livro de Hebreus,
Tiago e Judas. O livro de Hebreus, por exemplo, ele é usado como um argumento final em defesa do cristianismo. Usando uma lógica cuidadosa e referindo-se frequentemente ao testemunho, o escritor ele define que Jesus Cristo é o Filho de Deus e digno da nossa fé. A preocupação principal do autor é incentivar a fidelidade a Cristo e a sua nova aliança. Nessa epístola, Cristo ele é apresentado como sendo o novo, último e superior sumo sacerdote. Aqui, Cristo é visto como superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão, superior ao ministério sacerdotal. Desta forma, o cristão ele é chamado a perseverar na fé. Já a mensagem de Tiago, ela é direta e objetiva. Os temas abordados nos 5 capítulos de Tiago são diversos, focando a importância de viver conforme a fé. Então, na carta de Tiago, nós somos exortados a desenvolver uma fé viva, onde não apenas ouvimos acerca das verdades do Evangelho, mas também colocamos em prática o que nós aprendemos. E o contrário da fé de lábios, ou seja, aquela que não passa de confissões, mas que não possui nenhuma evidência prática capaz de confirmar o que se confessa. Judas, o propósito principal dessa epístola é a advertência contra os mestres imorais e as heresias da época que colocavam em risco a fé dos cristãos. E é interessante que Judas ele alerta contra esses mestres imorais e contra as heresias que colocam a fé dos cristãos em risco. Há um enfoque também contra a apostasia, pois na época havia uma onda de abandono da fé. Assim, o crente ele é instruído a orar e a perseverar, e também ele é instruído a ter esperança de vida eterna, de acordo com Judas capítulo 1, versículos 20 e 21. O terceiro tópico da nossa lição, ele traz como tema: as epístolas continuam a falar. E aí o escritor começa falando sobre a doutrina da justificação. O que é que podemos entender dessa palavra? De justificação, a doutrina da justificação. Justificação ele é um termo que se refere a um julgamento judicial. E a palavra justificação significa Deus declarar justo diante dele o transgressor que crê em Jesus como seu salvador pessoal. Então, gente, a justificação ela é a imputação em nossa conta de uma justiça que não é nossa. Essa justiça ela é baseada na fé em Jesus. Assim, a justificação pela fé ela não ocorre sob a base das próprias obras daquele que é justificado, mas nas obras de Cristo. Antônio Gilberto, um dos comentadores do livro Teologia Sistemática Pentecostal, ele afirma neste livro o seguinte: somente Deus pode perdoar e também justificar a um só tempo. O homem jamais pode fazer isso. Ele pode relativamente perdoar, mas não justificar, ou seja, declarar justo um transgressor da lei. Como é possível um Deus perfeitamente justo perdoar e também justificar o ímpio transgressor sobrecarregados de delitos e pecados? Mediante o seu amor. Deus substituiu o culpado pelo inocente. O imaculado Cordeiro de Deus, no Calvário, pelo amor divino, nos substituiu, levando sobre si os nossos pecados. O número 2 trata sobre a doutrina da santificação. É interessante essa doutrina, porque essa doutrina da santificação, ela implica em uma vida separada do pecado para o serviço de Deus ou para o uso e posse de Deus. Veja que a doutrina da santificação, ela não está centrada apenas na separação do pecado. Porque pode ser que uma pessoa, ele diga: eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, mas nem por isso ele é santificado. Porque não basta apenas separar-se do pecado, mas ele é preciso também, esta pessoa que foi separada do pecado,
ela seja apresentada para uso e posse de Deus. Então a santificação, ela tem a sua origem em Deus, que é santo. A santificação é o princípio de identificação do crente com o próprio Deus na sua natureza santa. Walter Brunelli, por exemplo, no seu livro Teologia para Pentecostais, ele afirma o seguinte: a santificação consiste em duas partes. Primeiro, a mortificação do velho homem, do corpo do pecado, e a vivificação do homem criado em Cristo Jesus para boas obras. Portanto, implica em mortificação. O velho homem, ele é mortificado pela santificação. Esse é um processo lento que requer um exercício diário, o qual vai pondo para baixo a força do pecado. Romanos 6,6 diz o seguinte: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Então, o processo negativo é chamado de mortificação. No caso aqui, quando nós estamos falando da santificação, que ele tem um processo negativo e um processo positivo. Então, o processo negativo ele é chamado de mortificação. Já o processo positivo, ele é chamado de vivificação. Então, observe que a santificação, ela tem dois processos: o negativo, onde o homem morre, e o positivo, onde o homem é vivificado. Então, isso não acontece de forma separada, mas de forma simultânea. Diferentemente do que muitos compreendem, a santificação, ela não tolhe o crente fazendo dele uma pessoa tímida e escondida. Não. Como se viesse numa cláusula monástica. A santificação, ela é vida. A Bíblia Sagrada diz o seguinte: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Então, o efeito interno da santificação é o quê? A santificação, ela leva o crente a um estado de purificação do coração. Ela promove o crescimento moral, segundo o padrão de Deus. Qualquer demonstração de santificação que não tiver como ponto de partida o interior é uma santificação falsa. E era essa justamente a queixa de Jesus contra os fariseus. Por quê, gente? Porque os fariseus daquela época, segundo a Bíblia, né, em Mateus 23, 25, eles viviam numa aparência de piedade, mas no coração eram pessoas sujas. Então, além do efeito da santificação ele ser um efeito interno, mas ele também é um efeito externo. Por quê? Porque se a santificação ela não exteriorizar algo de dentro de nós para fora, o crente ele estará vivendo enclausurado em seu próprio mundo, sem dar aos outros o testemunho da graça de Deus em sua vida. Então a santificação, ela faz com que o crente dê um testemunho de vida, onde ele pode refletir o grau de santidade em que a pessoa se encontra. No número 3 desse terceiro tópico, fala sobre a doutrina da glorificação. A glorificação, ela é o último estágio da aplicação da obra da redenção no processo da salvação. A glorificação na Bíblia, ela se refere, na verdade, de que no retorno de Cristo, os salvos eles receberão corpos ressurretos, semelhante ao dele. Então a glorificação eterna, ela é a promessa bendita e inevitável de que ela é estendida ao verdadeiro Filho de Deus. A glorificação, ela é o passo final da aplicação da redenção. E ela ocorrerá quando Cristo voltar e levantar dentre os mortos o corpo de todos os crentes que morreram, de todas as épocas, reunidos com a alma
de cada um. E mudar o corpo de todos os crentes que estiverem vivos, dando assim, ao mesmo tempo, a todos os crentes, o corpo ressurreto como o seu. Então, a glorificação dos santos é tão certa como a própria glorificação de Cristo. A glorificação que é a nossa liberdade da própria presença do pecado em nós, ao recebermos novos corpos e mentes na volta de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele vier dos céus. Então, para concluir, eu quero dizer que quando Cristo retornar, Ele nos dará novos corpos que sejam iguais ao seu corpo ressurreto. 1 de João, capítulo 3, versículo 2, diz: sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Bom, eu gostaria de concluir esta lição sempre alertando você para atingir os objetivos desta lição. Primeiro, apresentar a instrução doutrinária de Paulo às igrejas no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo e acerca das últimas coisas, especialmente nas epístolas de 1 aos Tessalonicenses e 2 aos Tessalonicenses, onde ele trata justamente sobre a área da escatologia, né? Que são os ensinamentos do que vão ocorrer nos últimos dias. Mas também é importante você alcançar o objetivo de expor a natureza das epístolas gerais a respeito da fé, da santificação, do combate aos falsos ensinos e a esperança da vida eterna. E por último, é importante você ressaltar a atualidade das epístolas do Novo Testamento no tocante às doutrinas da justificação, da santificação e da glorificação do crente. Então esperamos que esta aula ajude você na compreensão do assunto desta semana. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.